time de jovens, é um time de garotos, isso é compreensível, mas não podemos ignorar aí uma atuação, né? Com erros assim, que são até difíceis de entender, né? É pressionar, recuperar a bola para tentar organizar algum ataque. É uma atuação muito, muito, muito fraca de toda a equipe, né? O Flamengo foi muito mal mesmo. Eu acho que a questão não é só o resultado. Poderia perder para o Bangu. E o Flamengo perde sua primeira partida em 2025. Bangu 2, Flamengo 1. Eu sinto que esse time do Carioca do Flamengo ainda é bem verde. Garrincha decide o jogo contra o Flamengo. E tal, mas é muito pouco, né? É muito pouco para um jogo contra o Bangu. O time do Bangu é muito fraco, né? Esse time... Nossa live depois dessa partida em que o Flamengo foi derrotado pelo Bangu por 2-1, o Flamengo jogando novamente com o Sub-20 no Campeonato Carioca, atuação muito fraca, né? Atuação muito fraca do jovem time do Flamengo, uma derrota pelo placar de 2-1, com falhas graves ali no primeiro tempo, que resultaram nos gols da equipe banguense, e o Flamengo faz um ponto apenas em 6 disputados nesses 2 jogos iniciais aí do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, né? Nada interessante, né? Essa participação do Flamengo nesse começo de campeonato. É lógico, é um time de jovens, é um time de garotos, isso é compreensível, mas não podemos ignorar aí uma atuação, né? Com erros assim que são até difíceis de entender, né? Erros assim graves que foram cometidos pelo Flamengo nesse jogo. Nós vimos, por exemplo, no primeiro gol, né? O Lucas Vieira, ele simplesmente é desarmado na altura ali do meio-campo, o Flamengo saindo para o jogo, perde a bola, não houve falta, não houve nada, jogada absolutamente normal, jogada legal, e fica reclamando alguma coisa ali e tal. Isso com pouquíssimo 3 minutos de jogo, o jogo tinha acabado de começar. E depois o Daniel Salles tenta sair jogando, tenta fazer uma jogada individual, perto da própria área, e surge ali a jogada do segundo gol do time do Bangu. Então o Flamengo toma 2 gols no intervalo de tempo muito pequeno, no começo de jogo, de uma maneira assim absurda, né? Absurda, porque, convenhamos, né? Jogadores jovens que têm a oportunidade de começar 2 partidas pelo time profissional, que tem a chance de mostrar serviço, o mínimo que eles têm que fazer é jogar com muita seriedade, muita dedicação, muita atenção, né? Não cometer esse tipo de erro, e foram erros muito, muito graves cometidos ali, erros primários até, que permitiram ao Bangu fazer aí os seus 2 gols e garantir a vitória. Depois até segurou o resultado no segundo tempo, o Bangu administrou, abriu mão do direito de atacar, trabalhou com uma postura um pouco mais cautelosa e conseguiu arrastar o resultado até o fim. Até trocou passos no fim, o Flamengo não conseguia sequer pressionar, recuperar a bola para tentar organizar algum ataque. É uma atuação muito, muito, muito fraca. Eu entendo que time de base, né, não tem a missão obrigatoriamente de ser um time excelente e tal, mas sim de fornecer jogadores para o profissional. E muito pouco. O Pablo Lúcio é bom com a bola, sem a bola precisa ser mais intenso. O Guilherme é bom jogador, fez o gol do Flamengo, é o que me chama mais atenção positivamente. O Iago muito lento na jogada do primeiro gol, inclusive, muito lento. O João Vitor mal. Sério, é difícil encontrar ali o que elogiar, muito pouco. O Ryan Roberto, garoto de 17 anos, entrou no segundo tempo, e, assim, muito ingênuo ainda, tentando várias vezes pela esquerda jogadas individuais e parando, até com certa facilidade, sendo parado pela defesa adversária, jogando com jogadores. Aquela história, está jogando no meio de menino de 16, 17 anos, 19, 20 anos, vai jogar contra adulto, jogo profissional, contra uma equipe que vem se preparando desde novembro, mais ou menos, para o Campeonato Carioca, que é o Bangu, que joga essa competição mais importante para o Bangu no ano. Você vai enfrentar uma dificuldade que você não está acostumado. Então tem que ter muita seriedade, muita atenção, muita concentração. Não tem essa mamãezada de perder a bola e ficar pedindo faltinha. Não teve falta nenhuma. Ou tentar fazer graça na saída de bola. Assim, foi uma atuação muito fraca. Muito fraca. E assim, individualmente, eu acho que mesmo aqueles que podem até chamar a atenção, se destacar, acabam se afundando no trabalho ruim de toda a equipe, né? O Flamengo foi muito mal mesmo. Acho que a questão não é só o resultado. Poderia perder para o Bangu, um time adulto, um time mais maduro, um time mais forte fisicamente, preparado para esse jogo, mas poderia se apresentar mais, né? E apresentou muito pouco. Achei que foi uma atuação muito aquém. Assim, os garotos não estão sabendo aproveitar a oportunidade.
e a displicência que ficou evidente dos lances dos gols da equipe pangoense, assim, é imperdoável. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Não pode ser isso. Você não pode ter jogadores na base que, quando tem a chance de jogar uma partida oficial pelo time principal, valendo 3 pontos do Campeonato do Rio de Janeiro, que para eles é o que mais importante pode aparecer. Porque, gente, o elenco do Flamengo é um elenco forte. Garoto, para ter chance ali é difícil. O Felipe Luiz também não demonstra ser um técnico, embora tenha treinado muitos desses meninos, dos mais inclinados a trabalhar com jovem, não. Não demonstrou ser esse cara até agora. E a concorrência é muito grande. Então, assim, se você está na base ali, você tem que mostrar serviço, você tem que jogar com muita seriedade, muita concentração, sabe? Não se preocupar em apresentar apenas características individuais, entender o jogo coletivo, mostrar para quem está vendo, para o técnico do time profissional, para o Felipe Luiz, que você consegue entender a proposta do jogo, executar suas missões em campo, suas tarefas, mas, nossa, muito, muito mal, muito mal. Eu achei realmente, assim, essa atuação até bem pior do que a atuação do jogo passado, que foi contra a equipe da Portuguesa. Mas... E o Flamengo perde sua primeira partida em 2025. Bangu 2, Flamengo 1. Eu sinto que esse time do Carioca do Flamengo ainda é bem verde. Sinceramente, nesse elenco tem 2 jogadores que me chamam a atenção. Joshua e Guilherme. Joshua ainda é um jogador muito jovem, com certeza vai dar um baita de um talento, com muita capacidade técnica, muito drible, me chamou a atenção, mas o vídeo principalmente é sobre Guilherme, que é um jogador totalmente pronto pro profissional. Jogador que tem 19 anos e pouca gente sempre falou dele. Pouca mídia e sempre que jogou no profissional foi muito bem. Guilherme fez mais um gol, mais um golaço, e chegou a 10 jogos no profissional, 5 gols e 3 assistências. Que quando entrou foi com o time sub-20 contra outro time profissional. Um jogador que fez 2 gols no Mirassol jogando a Série A do Campeonato Brasileiro. Guilherme, mesmo tendo oportunidades difíceis, sempre correspondeu. Um meio atacante com muita chegada na área, quase um segundo atacante. Pouca gente fala do Guilherme, mas é um baita de um jogador. Pode não ser um gênio, mas é muito correto. Foram 49 jogos em 2025 e 17 gols, sendo meia. Esse elenco do Flamengo é muito jovem, não tem muito o que criticar, porque tá jogando contra um time que tá se preparando há muito tempo pra isso. Mas o Guilherme é um jogador que pode ser realmente aproveitado no profissional já em 2026. Garrincha decide o jogo contra o Flamengo. Não, você não caiu numa reportagem da década de 60 referente a um clássico entre Botafogo e Flamengo com golaços do anjo das pernas tortas, como era comum. Estamos falando de Bangu e Flamengo. Campeonato Carioca de 2026. É isso mesmo, rapaziada. A gente já tinha feito um vídeo aqui mostrando que o Bangu contratou recentemente um atacante haitiano, ele é lá do Haiti, chamado Garrincha. Em homenagem ao Garrincha, só com uma diferença, é com S, não com C. Levando em consideração que no começo da trajetória dele, o pessoal não sabia muito bem se Garrincha, né, como é que era, se era Garrincha, Garricha, Gualixo. Tá tudo certo. E o Flamengo foi com a equipe sub-20 encarar o Bangu, perdeu uma bola na defesa logo de cara, Garrincha recuperou e entregou para PK abrir o placar. Posteriormente, foi a vez do próprio Garrincha, camisa 7, marcar 2-0 pro Bangu, com gol e assistência de Garrincha. Um déjà vu pra lá de especial. Aí na escalação, camisa 7, ó. O goleiro Bruno do Bangu pegou muito. O Flamengo chegou a diminuir com Guilherme, mas o jogo terminou 2-1, com Garrincha decidindo. Meus amigos, despedida melancólica do Alacian. Valeu, garoto, voa, boa sorte aí. Flamengo fica com 30% do Alacian ainda, né? O Alacian que está se transferindo para o Red Bull Bragantino. 10 milhões de euros, né? Havia a informação entre 10 a 12 milhões de euros. Não foi muito bem explicado com relação à meta e tudo mais. Só que o Flamengo fica com 30% dos direitos do Alacian, então a gente tem que torcer para ele brilhar, para ser negociado depois pelo Red Bull Bragantino. E o Red Bull Bragantino é uma grande vitrine, né? Então a gente já sabe disso. Mas falando do jogo aí, que foi essa despedida do Alacian, né? Melancólico, né? O Flamengo dominou o jogo, mas não consegue fazer o gol, tem uma bola na trave ali e tal, mas é muito pouco, né? É muito pouco para um jogo contra o Bangu. O time do Bangu é muito fraco, né?
esse time do Flamengo realmente não está conseguindo, essa garotada não está conseguindo engrenar. Ah, mas é começo de temporada, é começo de campeonato. São bons garotos, concordo que são ótimos garotos, mas não conseguiu ainda engrenar. E em 6 pontos disputados perdeu 5. É muita coisa, tá? Comenta aí sua expectativa aí com relação ao futuro do Alacian e também ao Flamengo, né? Vale a gente lembrar que são 6 times por grupo, classificam 4. Não é complicado, ninguém pontuou no grupo do Flamengo ainda, não é complicado, mas sinal de alerta ligado aí no Carioca.